Pregão é a modalidade de licitações mais utilizada no país hoje em dia. É uma modalidade que ela é voltada para a aquisição de bens e serviços considerados comuns, o que praticamente abrange 90% de tudo aquilo que se adquire no país. Se popularizou o pregão até mesmo com a utilização dos recursos de meio eletrônico, como os pregões realizados através de sistemas de compras, como o próprio Cidade de Compras, muito utilizado pelas prefeituras. Essa modalidade ela trouxe uma inovação, uma vez que ela permite que os fornecedores consigam disputar preços com os demais concorrentes na busca de uma proposta mais vantajosa para a administração. O pregão, primeiramente, ele tem que ser definido pela administração, ela tem que identificar se o pregão pode ser utilizado para aquele objeto que ela pretende licitar. Como eu disse anteriormente, ele é voltado para bens e serviços comuns. Vamos supor, a administração quer comprar merenda escolar. Ela tem que definir os quantitativos, a forma de aquisição e colocar um edital de pregão na rua. Esse edital vai atrair alguns fornecedores, esses fornecedores vão se dirigir até a administração, vão apresentar suas propostas, documentos habilitatórios e na sessão pública eles vão ter a oportunidade de reduzir preços. Com isso, haverá uma disputa entre eles como se fosse um leilão às avessas. E no pregão ela adquire bens pelo preço mais vantajoso, ou seja, o menor preço possível. Eles disputam preços, depois se passa para uma segunda etapa, que é a análise da habilitação daquele licitante que teve o menor preço de todos. Note-se que as demais modalidades, a administração precisava analisar a habilitação de todo mundo. Aqui ela só analisa, no pregão, analisa a habilitação somente daquele que tem o menor de todos os preços. Isso gera uma certa celeridade para a administração. Parte-se então para a habilitação desse que estiver com o menor preço. Se ele estiver com toda a documentação de acordo com a previsão no edital, a administração então, o pregoeiro responsável pela sessão pública, adjudica o objeto, encaminha para homologação e trata-se da contratação. Hoje, basicamente, o que não se licita para o pregão são serviços de predominância intelectual e obras. Os demais serviços, se puderem ser licitados através de um tipo menor preço, não tiver que exigir técnica também envolvida, tudo praticamente pode ser licitado para o pregão. Aquisição de medicamentos, merenda escolar, suprimentos de informática, todo e qualquer outro bem, ou até mesmo serviços como serviços de limpeza, serviços de vigilância, de jardinagem, de motorista, todo e qualquer serviço continuado ou não pode ser adquirido por pregão. O pregão tradicional, ele obriga que os fornecedores, para disputarem preços, tenham que se dirigir à administração da mesma forma como se faz com convite, tomada de preços e concorrência. Todos têm que levar envelopes contendo propostas, contendo habilitação. E lá, durante a sessão pública, vai haver a disputa. O pregão na forma eletrônica, ele abrange um número maior de fornecedores, até porque eu não preciso, como fornecedor público, eu não preciso estar indo até a administração para participar. Eu posso participar através de qualquer computador ligado na rede de computadores, na internet. O pregão na forma eletrônica ele é realizado sempre através de um portal de compras. É muito utilizado o portal Cidade de Compras pelos municípios, mas também o portal do Banrisul, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, também é muito utilizado por esses municípios. O pregão é a única modalidade de licitação que existe no país que ela diz a que veio. Antes, os critérios utilizados eram somente com relação ao preço. O preço, se fosse de até R$80 mil o objeto, optaria-se por um convite. Até 650 mil, uma tomada de preço e acima disso uma concorrência. O pregão não faz essa distinção. A única distinção que o pregão traz é que só se adquire através dele bens e serviços considerados comuns. A prática do pregão, ela não é dominada pela própria lei. A lei não diz como se dá todo o modus operandi do pregão. Para isso é fundamental a capacitação por parte dos pregoeiros, para eles virem em sala de aula e terem uma noção mais prática do pregão, para saberem exatamente o que eles irão enfrentar no dia a dia. Em regra, toda e qualquer administração
Para realizar um pregão, ela precisa ter um profissional dentro da administração nomeado pregoeiro. E esse profissional tem que ter um vínculo direto com a administração. Tanto a escolha do pregoeiro quanto a equipe de apoio que vai auxiliar o pregoeiro nas suas atividades, a quantidade de profissionais envolvidos vai depender muito da demanda de cada administrador. Na Prefeitura de Bento, quando é solicitada alguma compra, né, na modalidade de pregão, a Secretaria manda um ofício para o nosso setor de licitações. Daí a gente encaminha para os orçamentos, né, para fazer o valor de referência. Daí é encaminhado para a assessoria jurídica, né, que daí a assessoria jurídica vai resolver em qual modalidade se enquadra. Daí vai para o prefeito concorda ou não, concordando volta para o setor. Daí é montado o edital, daí é encaminhado de novo para a assessoria jurídica para elas aprovarem o edital ou não. Daí depois é publicado, daí é feito o certame. A gente faz compras de medicamentos, material de expediente, material de limpeza, copa e cozinha, automóveis. Quando a gente tem alguma dúvida sobre algum pregão, a gente tem contato com as outras prefeituras, né, FAMURS, ou com o Tribunal de Contas também, muitas vezes. Nós temos tomada de preço também, que são as obras, construções, né? O convite hoje quase não se utiliza mais, né? E tem a inexigibilidade também em casos especiais. O nosso pregão todo é presencial. O pregão é através de edital, ali no dia se reúne, as empresas comparecem, são credenciadas, né? É um meio de economia até hoje para o município, porque há uma disputa de preço. Nós envolvemos a área jurídica, a equipe de apoio, porque às vezes quando surgem dúvidas, né, além do pregoeiro, também nós temos a assessoria da área jurídica nesse sentido. Tem a equipe de licitação, né, que me dá apoio nesse sentido. Quando nós divulgamos nosso pregão, ou a licitação em si, a gente usa o Diário Oficial do Estado, mais os meios de comunicação regionais nossos e o site do município.